Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Caminho da Aprovação. Hoje a nossa aula é sobre direito constitucional, uma partezinha mais chatinha, mas vamos tentar deixar ela mais dinâmica para vocês massificarem o conhecimento. Hoje a gente vai tratar sobre as competências administrativas e legislativas previstas na Constituição Federal. Fica até o final do vídeo e você vai saber como botar o X no lugar certo. Fala, gurizada, vamos direto ao ponto. Hoje o assunto é competências. E quando se trata de competências, a gente já tem que fazer um mnemônico, um mapinha mental, para a gente conseguir dirimir e entender isso aqui. Na Constituição, existem as competências materiais e as competências legislativas. Beleza, Gustavo? E o que quer dizer isso? O que isso muda na minha vida? As competências materiais, você pensa ela como um intuito administrativo, de gestão, de organização. As competências legislativas é de legislar mesmo, de fazer leis sobre determinado assunto. Dentro desses dois grandes aspectos que nós olhamos a legislação, você vai perceber que as competências materiais, elas se dividem em exclusivas e comuns. Ou seja, a competência material exclusiva, ela é da União. Então, ela vai ser exclusiva daquele ente federativo, daquele ente, tá? Enquanto a competência legislativa, nesse mesmo âmbito, ela é privativa. Ou seja, a gente vai perceber isso na prática, que privativa quer dizer que ela é competência da União. Só que os estados e os municípios eles podem legislar de acordo com a necessidade local ou até na falta de uma legislação da União, eles legislarem direto e só cair a lei deles, não valer mais a lei deles, eu estou falando num linguajar bem simples para vocês entenderem, não valer mais a lei deles quando a União sim lança uma norma. Aí a União lançou, eles tinham algo vigente lá no estado, por exemplo, Santa Catarina tinha legislado sobre determinada situação, que é competência privativa da União. A União não tinha falado nada sobre isso ainda. Quando a União fizer uma legislação falando sobre isso, aí aquilo que vai contra a legislação da União, que está na de Santa Catarina, cai por terra, fica valendo aquilo que não confronta, que não enfrenta a competência da União. Fechado? Então, as competências materiais, elas se dividem em exclusiva e comum. As competências legislativas, elas se dividem em privativas e concorrentes. E isso aqui já te dá uma questão de prova. Então, olha só, grava isso, competências materiais e competências legislativas. Dentro das materiais, eu tenho a competência exclusiva e a competência comum. Dentro das legislativas, eu tenho a competência privativa e a competência concorrente. Então, olha só. Antes de ir diretamente para as competências, a gente vem no artigo 20, onde ele vai tratando os bens da União. E aqui fala para nós que são bens da União os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Aqui, todos esses artigos, 20, 21, 22, 23 e 24, você vai precisar dar uma boa lida. É leitura e questão, porque eles são um pouco chatos, não tem tanto macetezinho para gravar, e eles são complexos de entender, porque eles são parecidos e causam um pouquinho de confusão na gente. Mas vai ter que dominar isso aqui, que por vezes cai na prova. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, ou seja, aquelas terras que não são utilizadas, elas foram terras que foram doadas, aí foram ganhadas na época das repartições territoriais, lá na formação de tudo, e essas terras devolutas, elas são indispensáveis à defesa da fronteira, elas são indispensáveis para a questão da comunicação, da preservação ambiental, então elas são bens da União, beleza? Os lagos, rios e quaisquer correntes de água, agora olha bem isso aqui, que estejam sob seu domínio,
Beleza, aqui, sob seu domínio. Tá sob o domínio da União, é da União. Banha em mais de um estado. Opa, então peraí. Se eu tiver um lago, ele começa aqui. Deixa eu desenhar um mapa bem horrível aqui. Ó. Ele começa aqui, o meu lago. Ele começa aqui ele começa aqui em Santa Catarina e vai indo, atravessa, vai lá para o Rio Grande do Sul. Banha mais de um estado. Opa, banha mais de um estado. Ele é bem da União, não é nem de Santa Catarina e nem do Rio Grande do Sul. Ele é da União. Fechou, galera? Isso aqui cai, essas pegadinhas aqui caem. Sirvam de limites com outros países da mesma forma ou se estendam ao território estrangeiro ou deles provenham. Então, vai para lá ou vem para cá. Todos eles são bens da União. As ilhas fluviais, botei aqui uma ilhazinha para vocês associarem. Então, tudo isso é bem da União, e a gente tem que ir dominando isso. Os recursos naturais da plataforma continental, a zona econômica exclusiva, o mar territorial, e aqui é uma boa lida, né? Potencial de energia hidráulica, terrenos de marinha, cavidades naturais, sítios arqueológicos e pré-históricos, terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Tudo isso é bem da União, beleza? E agora, importante salvar aqui, importante gravar, é assegurado nos termos da lei. Esse artigo, ele despenca, esse parágrafo aqui do artigo 20, ele despenca, é assegurado nos termos da lei à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a participação no resultado de exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de energia, de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território. Plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. Esse artigo aqui é muito importante, porque ele é uma exceção à regra aqui. Então, tudo que for exploração de petróleo, de gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e recursos e de outros recursos minerais, tudo isso, né, vai ser de quem? Assegurado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Ou, se não for assegurada essa divisão, pelo menos uma compensação financeira por essa exploração. Esse parágrafo aqui, ele é bem constante aí nas provas, nesse trecho da matéria. Esse trecho da matéria é um trecho chato de aprender, não é um trecho que cai, despenca direto, mas é um trecho que faz a diferença ali para o candidato que acertar. Parágrafo 2º, a faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras é considerada faixa de fronteira, né, e é considerada fundamental para a defesa do território nacional. Então, essa faixa não pode ser ocupada. Fechou? Vamos seguindo o nosso estudo aqui. Competências dos entes federativos. Já vimos lá, deu uma palhinha lá no começo. Agora aqui está mais destrinchado para vocês memorizarem. Temos a competência legislativa, a competência material, a legislativa, e a competência executiva, também chamada de material. E a material ela vai se dividir em comum e exclusiva, e aquela lá vai se dividir em privativa e concorrente. Suplementar não cai tanto, mas vocês já vão entender o porquê que ele fala em suplementar aqui. Eu já dei uma palhinha lá no começo. Fechou? Vamos seguindo nossos estudos aqui. Artigo 21, compete à União. Opa, então aqui eu estou falando das competências materiais exclusivas. Compete à União. Então, olha lá. Manter relações com os estados estrangeiros. Essa competência aqui de gestão, de administração, de gerenciamento, ela é exclusiva da União. Deixa eu com a minha caneta aqui. Ela é exclusiva da União. Então, perceba, tenta gravar o seguinte, galera. Vocês vão ter que pensar que é algo que é mais
faz parte mais da União, que é o nosso ente maior, é algo que é para o todo, é para a nação. Então, tenta visualizar nos incisos que o que ele vai falar aqui é para a nação, não é algo que o Estado poderia definir. Entende? Então, olha só, manter relações com estados estrangeiros. Não é Santa Catarina que vai manter relações com a Itália, com a França. Até pode ter alguma relaçãozinha comercial entre empresários, mas de Estado, relação de Estado. Quem vai participar das organizações internacionais, quem vai lá participar da ONU, quem vai lá participar dos encontros internacionais para discutir determinado assunto é a União. Então, isso consegue visualizar na prova, tá? Declarar a guerra e celebrar a paz é competência exclusiva da União. Assegurar a defesa nacional é competência exclusiva da União, né? Permitir que forças estrangeiras transitem aqui no nosso território. Então, percebe que aqui consegue identificar que essa competência, pô, tem que ser da União, não tem como não ser da União. Decretar estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, é competência da União. Não posso deixar um Estado tomar o controle da nação. E sim a própria União que faz essa gestão. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico é algo muito grave. Emitir moeda. Então, tu consegue visualizar na prática todos esses detalhes. Administrar reservas cambiais, pô, pode mexer na economia toda. Então, eu não tenho como deixar isso na mão do Estado. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação de território, desenvolvimento econômico e social. Explorar o serviço de telecomunicações nos termos da lei. Tá? Então, tudo isso eu estou passando de uma forma mais sucinta, mas vocês vão olhar isso com mais calma no decorrer da leitura do material. Beleza? Organizar e manter o Poder Judiciário. Aqui, ó, vou chamar a atenção para vocês. Dá uma olhadinha com calma aqui. Organizar e manter quem? O Poder Judiciário, o Ministério Público, da onde? Do Distrito Federal e dos territórios. O Distrito Federal e dos territórios. Poder Judiciário e Ministério Público. Agora olha a pegadinha de prova. E a Defensoria Pública dos territórios. Fechou? Copia isso aqui que é pegadinha de prova, hein? Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar. Da onde? Do Distrito Federal. O Distrito Federal é um pedacinho que depende da União, depende do Brasil como um todo, né? Porque ele não é por si só, ele é a nossa capital, então ele é da União. Então tudo que acontece lá é responsabilidade da União. Seguindo nossos estudos, explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza, exercer monopólio sobre a pesquisa, lavra, enriquecimento, reprocessamento e industrialização de minérios nucleares. Então isso é muito tênue, muito grave, muito perigoso, então tem que ter um controle muito forte e por isso é competência da União essa gestão, trabalho sobre isso. Outro duas alíneas do inciso 23 que caem muito nas provas, essa linha B, que eu vou falar agora, ó, sob regime de permissão. Então lá na prova ele vai tentar te confundir aqui sobre regime de concessão, sobre através de contrato, ele vai tentar botar várias outras coisas, mas tu vai lembrar que não, o Gustavo me falou que era sobre regime de permissão. O que acontece? São autorizados o quê? O que é autorizado? Comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e usos agrícolas e industriais. Grava esse artigo, cai bastante nas provas. Regime é de permissão. É autorizado o quê? Comercializar e utilizar radioisótopos. Para quê? Para pesquisa e uso agrícolas e industriais. Agora, olha só. Sob o regime de permissão, também sob o regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e a utilização. Então, agora aqui eu incluí a produção, percebeu? Ó, em cima, eu estou com a comercialização e a utilização para pesquisas agrícolas e industriais, para pesquisa, uso agrícola e industrial. Quando eu desço,
Eu passo a ter agora sobre regime de permissão também, só que eu autorizo a produção. Lá não estava falando de produção. Comercialização e utilização para pesquisa e uso médico. Fechado? E essa linha D, eu preciso que vocês gravem. Então faz assim, ó. Dá um like, se inscreve no canal, porque a gente está produzindo muito material gratuito para vocês alavancarem os estudos. Entra na nossa plataforma, que o link está aqui na descrição para você ser o novo policial civil em Santa Catarina. Todas as aulas gratuitas de Direito e Raciocínio Lógico Matemático, conteúdo completo ali para vocês, gravado com a plataforma de ensino. Só entre em contato, tem todos os dados, contato para falar comigo e eu vou te orientar como fazer, como conquistar tua vaga. Vem conosco no caminho da aprovação. E anota esse artigo que eu vou botar para ti agora. O inciso 23, na linha D, ele fala sobre a responsabilidade civil por danos nucleares e ela é uma exceção à regra no direito administrativo brasileiro e ela independe da existência de culpa. Ela independe da existência de culpa. Não importa se teve culpa ou não, o Estado responde por danos nucleares e isso despenca nas provas. Fechou, galera? Agora a gente vai entrar na competência privativa da União para legislar. No 21, nós estávamos falando da competência da União, na competência material, na competência no quesito administrativo, gerencial. Agora a gente vai falar sobre legislar. União vai legislar sobre isso. Só que aqui pode sobrar um pouquinho para o Estado, pode sobrar um pouquinho para o município. Lá na exclusiva, na material, na questão de gestão, não tem. A competência é da União e não passa para os outros. Aqui pode sim sobrar um pouquinho para os outros. Então, é competência privativa da União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho, desapropriação. Então, quem vai fazer lei sobre isso? A União. E se a União não fizer? A gente já vai ver mais para frente aí. O Estado pode fazer? Não pode fazer? Vai também legislar sobre o serviço postal, sobre o sistema monetário, sobre política de crédito, câmbios seguros e transferência de valores. Aqui tem algumas súmulas do STJ para quem faz concurso mais aprofundado, que são bem importantes. Mas eu frisei aqui para vocês, já caiu bastante em prova, inclusive no FGV, onde ele botou que caiu no concurso dizendo que o município havia editado uma lei exigindo exame de alcoolemia para receber valor de seguro. E se era constitucional essa legislação do município. E não, porque é competência privativa da União legislar sobre seguros. Comércio exterior, interestadual, disciplina da Política Nacional de Transportes, então aqui tem que dar uma boa lida para conseguir captar bem a matéria. E o que eu dizia para vocês que sobra um pouquinho é que no parágrafo único ele fala assim, ó, lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então a União pode fazer uma lei complementar autorizando os estados a legislar. Olha, Estado, quer legislar um pouquinho sobre política de crédito? Através de uma lei complementar, a União pode autorizar isso. Mas, se não tiver, é competência privativa da União. Chegamos agora de novo, a gente volta para a área da gestão, para a área administrativa, nós vamos verificar a competência comum. Ou seja, competência comum, ela está do ladinho da competência exclusiva. A competência comum, ela é comum a quem? À União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios. E aqui tu vai identificar que é algo que é comum. Ou seja, é interessante que todos façam. Não tenho por que eu deixar no controle da União. Se eu deixar no controle da União, eu vou estar perdendo eficácia, porque eu poderia estar utilizando ou os estados ou os municípios para estarem me ajudando nessa situação. E quais são essas situações? A gente vai citar algumas aqui, você tem que dar uma boa lida no artigo 23, porque despenca nas provas. Zelar pela guarda da Constituição, das leis das instituições democráticas, cuidar da saúde e da assistência pública,
proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico. Entende que não... Por que eu vou deixar só a União cuidando disso? Eu posso usar todo mundo para cuidar disso. É algo que é importante para todo mundo. E não vai me provocar um dano a terceiro, colocar a soberania nacional em risco. Não é algo que dependa só da União. É algo que vai ajudar a todos. Tenta enxergar, olhar com essa ótica de é para todos. Não tem o porquê os estados e os municípios não ajudarem nisso. Ó, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte, valor histórico, artístico ou cultural, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e inovação. Entendeu? Que não tem por que a União ficar com isso só para ela. Se eu posso ter uma educação com o Estado me ajudando, o município me ajudando, não vai me causar perigo nenhum enquanto União. Proteger o meio ambiente, preservar florestas, fomentar a produção agropecuária, promover programas de construção. E aí agora percebe aqui, ó, leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento do bem-estar em âmbito nacional. Então, a lei complementar vai fixar as normas tratando sobre a cooperação, quem faz o quê, como faz, qual a quantidade para cada um. Fechado? Compete agora à União legislar concorrentemente. Eu volto a falar de legislação, só que agora é concorrentemente. Tanto a União pode legislar, como os Estados ou o Distrito Federal podem legislar. Sobre o quê? Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, orçamento. Percebe que, olha só, é interessante que seja concorrente essa capacidade legislativa, porque tributos. Tem tributo municipal? A gente que paga e não paga pouco. Tem tributo municipal? Tem tributo estadual? Tem tributo federal? Então é viável que todos possam legislar, porque senão como é que o município vai criar seus tributos? Se é através de lei. Como é que o Estado vai criar? Então tem que ser concorrente. O sistema penitenciário. A penitenciária estadual vai ficar dependendo de uma lei federal para tratar sobre determinado assunto. A lei federal vai tratar no âmbito geral, na questão processual, na questão penal, mas a questão do direito penitenciário, como vai acontecer lá dentro, sim, o Estado pode legislar. Sobre o orçamento, bom, ele vai usar o orçamento dele, ele tem um orçamento dele, por que ele vai depender só da legislação da União? Entendeu? Você precisa visualizar isso na prática para conseguir memorizar os assuntos, ó, custo do serviço forense, produção e consumo, floresta, caça, pesca e fauna, cada um tem sua peculiaridade, cada região tem sua peculiaridade em questão de fauna, floresta, animais, suas diferenças. Fechado? Educação, cultura, criação e funcionamento de juizados, pequenas causas. Então percebe que tudo isso vai oscilando. Agora uma pegadinha de prova, e eu preciso que você preste bastante atenção em mim. Deixa eu até ver se eu cresci aqui. Cresci, ó. Procedimentos em matéria processual. Olha só. Legislar sobre o direito processual é capacidade legislativa da União. Mas aqui eu estou falando de procedimentos. É como vai acontecer o tintim por tintim. E isso é competência concorrente. Fechou? Previdência Social, Proteção, Defesa de Saúde, Assistência Jurídica e Defensoria Pública. E aí vai, aqui uma boa lida e a gente vai dominar essa situação. Agora os parágrafos aqui desse artigo são bem importantes. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se a estabelecer normas gerais. Isso aqui só despenca nos concursos. União faz normas gerais. Beleza. Faz o todo. Aquilo que é o padrãozão. A competência para legislar sobre normas gerais da União não exclui o quê? Não exclui a competência suplementar dos estados. O estado pode suplementar isso. Inexistindo lei federal, já falei lá no começo, sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena. Ou seja, eles vão fazer do zero. Aqui na concorrente eles vão poder fazer do zero. Pode fazer, o Estado faz. Mas se porventura, se houver a superveniência ou algo vir depois, uma lei vir depois, superveniência quer dizer, vem depois uma lei federal tratando sobre norma geral que suspenda a eficácia daquela lei estadual,
vai suspender no que for contrário. Aquilo que não for de acordo com a legislação federal fica suspenso, aí vale a federal. Mas até que nasça essa lei federal, o Estado tem competência legislativa plena. Isso despenca no concurso. Competência legislativa plena do Estado. Quando é competência legislativa concorrente e a União não legislou. A competência legislativa plena é do Estado. Fechado? Vamos fazer uma questão. Treino para nós massificar o conhecimento, dominar esse assunto e ir para cima conquistar sua vaga na Polícia Civil. Então, vem dar uma olhadinha nessa questão aqui comigo. Olha lá. Conforme a Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre. Compete privativamente à União legislar sobre. Aí a gente já bota na cabeça. Tá? Lá a gente viu que competência é privativa e concorrente. Trata de questões legislativas. E ele já disse ali para nós. Beleza. Se fosse competência material, nós íamos estar tratando de competência exclusiva e comum. Fechado? Isso aí já é uma questão de prova e tu tem que gravar. Aí ele fala assim: privativo da União legislar sobre regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítimo, aérea e aeroespacial. Pensa. Aeroespacial, portos, navegação, questão marítima, não é algo que envolve tudo, vai envolver muita gente, vai passar para o território nacional todo. É algo muito complexo. Isso parece ser competência da União para legislar? Parece e é. Parece e é. Agora, olha só. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, inovação. Educação, eu não posso dividir isso aqui com o Estado. Se eu dividir com o Estado, não fica melhor. Todo mundo não pode ajudar na educação porque vai melhorar para todo mundo. Vai causar algum dano para a soberania nacional se o Estado legislar sobre cultura, sobre ensino, sobre desporto, sobre ciência, sobre tecnologia? Não, só vai somar, só vai ajudar. Então é competência privativa? Não, isso aqui é competência concorrente. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Opa, as polícias civis, elas são de quem? A Polícia Civil é federal? Ou a Polícia Federal, nós temos a PF e a PRF? Polícia Federal e Rodoviária Federal. A Polícia Civil, ela é estadual. Então, isso aqui não vai ser competência legislativa da União, né? Porque é do Estado. Fechado? Então, o que teria para nós como certo? Apenas A1. Vamos ver se é isso? Olha lá. É isso, apenas A1. Correto. A União tem competência privativa para legislar sobre regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e espacial. Errado, porque a legislação sobre educação, cultura, ensino, ciência, tecnologia é concorrente entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. E a última está errado, porque a Polícia Civil é competência de quem? Dos Estados. Então, fechou certinho aí a nossa letra A. Gurizada, feito ali. Voltando, conto com vocês. Vou deixar aqui no card nossa playlist completa para a Polícia Civil e vamos juntos no caminho da sua aprovação.